Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu recebo Creuza Arruda, bailarina, produtora cultural e um expoente da dança aqui na cidade. Isso porque ela é diretora do Balé de Rio Preto e a gente conhece ela atravessando a história dessa cidade e seus inúmeros espetáculos de dança, não só com essa companhia, mas também com outras nas quais ela colaborou e também produzindo inúmeros eventos do segmento aqui em Rio Preto. Creuza, é um prazer enorme te receber aqui no Estúdio C. Prazer é meu, Vivian, estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do meu trabalho e da minha trajetória. Creuza, queria começar falando quando é que a dança entrou na sua vida, como é que isso se deu, quando aconteceu? Isso é uma história muito antiga, né? Vixe, Maria. Eu era jogadora de basquete, apesar do tamanho, né? Eu era jogadora de basquete, jogava no Tupã, morava lá, e aí me casei e acabou que meu marido veio trabalhar em Rio Preto. Ele veio primeiro, depois eu vim. A gente já tinha 2 filhos. Aí viemos para cá e aí eu parei de jogar, fiquei sem fazer nada. Aí tinha uma academia perto da minha casa que chamava Performance. Aí fui fazer aula, né, nessa academia, onde a Dioneia era a proprietária, Dioneia Sampaio. E fazendo aula, né, eu sempre fui muito ativa. Um dia uma professora faltou, ela chegou em mim com um monte de LP, que era naquela época a gente dava aula com LP, né? E me botou na mão e falou, vai dar aula. Eu falei, como? Ela falou assim, vai, a professora faltou e você faz aula muito bem, então eu acho que você pode dar aula. Aí eu, meio perdida, catei os discos e falei, eu vou dar condicionamento físico, porque eu era jogadora de basquete. Pois é. Nisso eu sou fera, né? Porque muitos anos jogando. Aí peguei os discos, fui para a sala e dei aula. Dei uma aula de condicionamento para os alunos. Aí depois ela me chamou lá para conversar, que os alunos queriam que eu continuasse. Aí eu me tornei professora do dia para a noite. Gente, mas isso ainda nessa questão mais da atividade física, do É. condicionamento físico. E quando é que vem a dança Então, nesse... aí dentro dessa academia você começa, né, a ver tudo. Aí comecei já a dançar, fazer jazz contemporâneo. No contemporâneo ainda não tinha. Tinha um grupinho que a Ângela Tramonte e a Heloísa Tramonte estavam tentando formar. Aí eu acabei entrando para esse grupo e dali comecei a fazer tudo de dança também. Foi o que me pegou e me chamou. Aí eu comecei a dar aula e eu fui atrás. Tudo que eu via ser, eu falava, é curso. Ia embora para São Paulo, Rio, Sério? fazer curso de tudo, porque naquela época não tinha Não faculdade de tinha, dança, né? nada. Né? E eu sempre dancei, mas nunca fiz aula, porque na cidade que eu morava, Tupã, não tinha escola de dança, nada disso. Quando eu vim para Rio Preto, é que aqui, né, Que tinha. começou essa formação um É, pouco mais embasada, né? isso. Aí eu comecei a fazer dança e viajar, fazer curso de tudo, e aí eu entrei na dança mesmo. Aí quando teve a audição aqui em Rio Preto para um grupo de dança do SESC, que era um grupo para o móvel de dança, que acontecia em várias cidades do interior. E o SESC que encampou isso. E aí eu fui fazer audição e passei. Era 21 bailarinos que eles escolheram nessa audição. Aí eu fiz essa audição, passei, aí passei a fazer parte desse corpo de performance que Que eles chamavam. legal! Aí desse corpo de performance, a coreógrafa era Rosália Pia, que vinha de São Paulo para trabalhar com as pessoas e montar o espetáculo para o móvel de dança, né? Que acontecia em Rio Preto e em várias cidades. Do estado, né? A gente ia para outras cidades com esse grupo de performance do Sesc de Rio Preto. E aí a coreógrafa, como ela vinha de vez em quando só coreografar, e eu já tinha uma liderança muito... Sempre fui de Natural, tomar né? frente, né? Aí ela me colocou como assistente dela aqui em Rio Preto. Aí foi embora, né? A gente trabalhou durante esse tempo, quase... Foi em 87 que começou. Então, eu comecei mesmo na dança de verdade aí, porque foi formado esse grupo, né? E desse grupo, depois que o SESC, que o móvel parou, esse grupo ia acabar, Perder, né? né?
Aí os bailarinos mesmo chegaram em mim e falaram: Cleusa, por que você não assume a direção, funda mesmo o grupo e daqui a gente continua? E aí nós estamos falando agora do nascimento do Balé de Rio Do Preto? Balé de Rio Que Preto. nasceu como Balé da Cidade, foi Balé da isso? cidade de São José do Rio Preto. Só que o nome era muito longo. E aí, onde a gente chegava, as pessoas falavam Balé de Rio Preto. Saía no jornal Balé de Rio Preto. Eu falei, então vamos mudar, Vamos vamos assumir assumir. Balé de Rio Preto. 1987. Aí foi o grupo de performance, né? Tá. Aí, quando ele se extinguiu em 88, que a gente... ele passou a chamar, o mesmo grupo passou a chamar Balé da Cidade de São José do Rio Preto. Interessante. E aí vocês, lá nesse início, qual que era a pegada de vocês na dança? Era o mais clássico? Já era essa possibilidade, essa aproximação com a dança contemporânea? Não, sempre foi contemporâneo, sempre. Porque eu não tenho formação clássica e comecei na dança tarde, né? Porque foi essa circunstância que eu contei para Sim. você. Que aí eu comecei a ir atrás de tudo e o que me pegou foi a dança contemporânea mesmo. Que não tinha quase na época, mas que nos grandes centros a gente já via, já estava pujante, estava né? começando já essa forma, né? E aí, dali para frente, eu me inteirei entrosei, né? Me inteirei com a dança contemporânea e foi por onde eu parti. Aí comecei a fazer clássico, mas mais por apoio ali, técnica, uma formação, técnica, né? Mas minha companhia, apesar de chamar Balé de Rio Preto, sempre foi de dança contemporânea. Ô, Creuza, e por que foi a dança contemporânea que te pegou? O que você acha que ela tem que te fisgou, assim, que é por meio dela que você consegue dizer as coisas? É porque ela conta, ela fala uma história, você tem liberdade para criar contando alguma coisa, não só a dança pela dança. E porque eu odeio a dança pela dança, não gosto. A dança, para mim, ela tem que falar alguma coisa, ela tem que passar alguma coisa. Quem está vendo tem que entender, tem que tentar, pelo menos, querer saber o porquê das coisas. Refletir, né? É isso que me pega. Porque a dança pela dança não me pega, então também não gosto. Então, minha companhia sempre trabalhou com temas que te levam a algum lugar, né? Que fazem você pensar, refletir. Eu acho que é por aí. Então, é por isso que é dança contemporânea. Creuza, lá no início, como é que se mantinha esse grupo, essa companhia? Falou financeiramente mesmo, era possível, não era? Vocês tinham algum tipo de aporte, subsídio da prefeitura? Não, como é que era isso? Tínhamos. Igual, quando começou no SESC, a gente só tinha o local de ensaio? Porque nem era SESC, não tinha o SESC ainda, era no Sindicato do Comércio Varejista. Ele tinha uma base ali. Exato. O SESC tinha uma base. Então, eu acompanhei a construção do prédio, porque a gente estava trabalhando... Vocês participaram de tudo isso, né? Tudo. Cada tijolinho que foi colocado lá, a gente estava junto, né? Nessa época era o Alves, que era diretor do SESC, e ele gostava muito da dança. Então, ele foi uma grande força para a gente. Incentivador, apoiador ali. Então, vocês tinham esse respaldo, né? Para trabalhar. E me fala uma coisa, assim que você assumiu a liderança desse grupo, você já também assumiu a direção artística dele e segue até hoje? Como é que foi isso? Aí, né, como eu fiquei responsável, todo mundo chegou em mim, você continua para não parar. Aí, era nessa época, aí o Jorge ainda, que estava no SESC, quando era no sindicato, depois que que mudou para a sede, que foi o Alves. Aí o Jorge falou, Cleusa, continua que a gente te apoia, te dá uma força. E aí eu assumi o grupo e dali já vi coreógrafo para vir. A Rosália voltou, ainda fez mais um trabalho com a gente. Depois fui vendo outros coreógrafos, né, de renome e vindo trabalhar com o balé. Tanto que, com o tempo, o Mário Nascimento veio e ficou residente muito tempo na companhia. Que legal isso. Então, mas passou por aqui muita gente, muitos coreógrafos, como Luiz Ferron, vários coreógrafos, né? Que eu não vou lembrar todos, porque é muita gente. A gente tem espetáculos, né? Assim, igual. Tem espetáculo que está no repertório já há quase 20 anos, que verdade. A gente continua trabalhando, porque são espetáculos que, apesar da idade, eles são atuais. Então, você tem temas atuais, né? E vocês acabam, de certa forma, atualizando esses espetáculos, Sim, né? A cada remontagem, né? Sim, tem que atualizar, né?
porque a linguagem da dança vai mudando, né? Hoje, a gente trabalha mais com a criação coletiva, né? Os bailarinos já têm esse know-how para criar os próprios espetáculos. Então, hoje a gente já trabalha com outra linguagem, né? Apesar de ser dança contemporânea, entra um pouco do teatro. É verdade. Então, hoje o trabalho já é bem diferente, né? Que bacana. Queria falar contigo sobre um espetáculo, Traço, de 92. Parece que esse foi um grande marco para a companhia, porque foi o primeiro grande espetáculo. Foi o primeiro espetáculo de 1 hora, porque antes a gente trabalhava mais com espetáculos curtos, né? Ok. Igual as coreografias da Rosália tinha em média 7 a 10 minutos. Olha só. Que a gente até participou do ENDA e ganhamos, né, como melhor coreografia, melhor espetáculo no ENDA. Então, o traço foi essa questão dessa expansão de mais tempo para dança, de mais elaborado. Já vinha a dramaturgia ali, como é que era? A dramaturgia a gente já trabalhava, igual a gente fez, do Luiz Ferron, baseado no Christiane F., naquele livro, né? Então, a gente fez esse espetáculo para o ENDA. E ele já falava, tinha um tema forte já, né? Que falar de Christiane F., drogada e prostituída, já era bem um peso, né? Uhum. E aí, daí para frente, foi trabalhar só com espetáculos, né? Que tivessem alguma coisa a dizer. E o traço veio, assim, fazer a diferença, porque era um espetáculo de 1 hora, né? E aí ele trazia já um tema completamente diferente, que a gente ainda não tinha trabalhado, que era a dança pela dança, mas que tinha todos os quadros um porquê. Então, cada quadro levava, porque ele era diversos quadros, e cada quadro levava a uma história. Ok. Então, já era um espetáculo de 1 hora. Então, foi diferente trabalhar para a gente esse espetáculo, né? Porque ele era, assim, apesar de ser um espetáculo pesado, ele trazia uma cenografia enorme. O teatro era transformado em branco, todo, linóleo, rotunda, tudo branco, e descia para a plateia os tecidos. Então, era um Gente! espetáculo grandioso, com escadas de 20 metros no fundo, onde os bailarinos subiam, dançavam pendurados. Começava com uma escada enorme no centro, e os bailarinos nus desciam dessa escada. Então, foi um espetáculo que foi assim, Parou a cidade. parou. Que bacana. Então, foi o primeiro grande espetáculo do Balé de Rio Preto. Que legal. Creuza, ainda numa linha cronológica, em 96 tem um decreto, ainda era governo do Manuel Antunes, que fala sobre a realização naquele ano de um projeto chamado Dança nas Escolas, que ocuparia mais de 30 escolas. E você foi nomeada para a coordenação técnica desse projeto. O que foi isso? Como é que foi esse projeto? Aí foi um projeto lindo, que dele saiu vários bailarinos que vieram fazer parte da companhia, né? E que hoje tem bailarinos no mundo todo que saíram desse projeto, né? Como a Andressa, que está hoje na Áustria, a primeira bailarina, ela saiu desse projeto. Que bacana. Tem o Tony, que está em Diadema. Tem vários bailarinos que também saiu desse projeto. Vários bailarinos saíram desse projeto. Era um projeto muito bom. Ele era coordenado pela Secretaria de Esportes. Olha só. Não era da cultura, era do esporte. E eles fizeram como se diz assim, uma junção da Secretaria de Cultura com a Esporte, e aí surgiu esse projeto, e era em 30 escolas. Ele era como retorno, porque a prefeitura, no governo do Manuel, encampou o balé. Aí foi fundado realmente o Balé da cidade de São José do Rio Preto. Olha só. Pela prefeitura, né? E a gente tinha salário, os bailarinos tinham salário, eu tinha salário como diretora, um salário legal até na época, né, que a gente trabalhava. Então, tinha todo o respaldo da prefeitura. E esse projeto a gente fez como contrapartida, Que bacana. né, porque a gente tinha salário, tinha tudo, então era contrapartida, como acontece até hoje em Diadema, que pegou o modelo daqui e levou para lá. levou para lá. Acontece até hoje lá. Londrina também veio aqui pegar o nosso Modelo, o né? modelo e desenvolve lá até hoje, apoiado pelo município.
Então, a gente era essa contrapartida, né? E aí, esse projeto acontecia em 30 escolas, e o final do ano a gente fazia um grande espetáculo com o resultado Desse desse trabalho. trabalho nas escolas, dos bailarinos dando aula nas escolas, e eu coordenando tudo, e no final do ano fazia um grande espetáculo que acontecia no Natalone, Que legal. né, de tudo. E nesse espetáculo de todos unidos, todas as escolas traziam, cada professor, eu montava um tema e cada bailarino desenvolvia na escola um tema ligado àquilo que no final do ano ia ser aquele grande espetáculo. E nesse espetáculo que a gente fazia de final de ano, que a gente escolhia os bailarinos que se destacavam para ir para o Balé de Rio Preto. Que legal Aí eles isso. tinham bolsa no Balé de Rio Preto, 10 bailarinos que se destacavam tinham bolsa para o Balé de Rio Preto. E esses, lógico que acabavam virando bailarinos da companhia, né? Exato, né? Porque já vai se É, aproximando, já fez parte do grupo. então era um projeto muito importante e muito bonito feito em Rio Preto. E que saiu bailarinos que hoje estão no mundo todo, estão dando aula, donos de escola de dança. Então, é formação mesmo. É um projeto muito lindo que foi feito em Rio O Preto. que importa é que esse trabalho de informação é importantíssimo, né, É Creuza? pena que acabou, né? Mas fazer o quê? Quem sabe no futuro, né? Exatamente. Ô, Creuza, aí 98 vem o espetáculo Arerê, e que leva o Balé de Rio Preto à premiação, à PCA. Como é que foi isso? Qual que foi Ah, a categoria lá? foi uma surpresa, né, pra gente isso. O Diário acompanhou para São Paulo para a gente receber esse prêmio. Foi muito legal. Nós ganhamos como melhor coreografia, né? Melhor coreógrafo, o Mário Nascimento, que estava como coreógrafo residente aqui. Foi o primeiro APCA dele também. Nossa, que legal! E como grupo revelação, né? Porque o Balé de Rio Preto era um grupo novo e qualidade artística. Que legal. Então foi uma coisa assim bem importante. Foi o primeiro grupo do interior a receber um APCA. Nossa, ali 10 anos depois da É, fundação do é, grupo, vem ser coroado com esse prêmio isso. tão importante, Que é, né? né, o prêmio mais importante que tem na Nas área, artes ali. nas artes, que é o APCA, né, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte. Então, eles analisam todos os O que viram no espetáculos ano ali, né? e premiam os melhores. Que legal. Aí eu já vou entrar um pouquinho nos anos 2000. Quero dar um destaque para o espetáculo Alma Aprisionada, que é de 2003, que vocês encenaram os devaneios de Estela do Patrocínio, que foi paciente no Hospital Psiquiátrico Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Sim. Como é que foi transpor essa história para a dança, Creuza? E como é que vocês fizeram isso de uma forma não óbvia, né? Para abordar esse tema de saúde mental. Esse espetáculo foi, eu acho, na minha opinião, assim, Creuza, é o espetáculo que eu mais gosto da companhia. Porque ele realmente foi, assim, um espetáculo que a gente teve que entrar dentro do universo da loucura para poder entender e construir esse espetáculo, né? O Mário veio para cá, o Marcelo Zamora fazia toda a parte, né, de ajudar nessa parte de produção, de estudos, de tudo. Ele, inclusive, que viu esse livro, gostou, e dali a gente começou a estudar ele e passamos para o Mário gostou da ideia e a gente começou a estudar mesmo, aprofundar nesse tema da loucura. Tanto que a gente fez parte da luta antimanicomial, o espetáculo. Gente, que A gente viajou com legal. ele, né, levando essa coisa da luta antimanicomial. E falar de Estela é uma coisa linda, uma mulher maravilhosa, negra, linda. E encontraram ela na rua, perdida, andando, vagando, bem vestida, e não se sabia de onde, mas falando assim, coisas desconexas. Então, como não encontraram ninguém, internaram ela nessa colônia. E lá ela escrevia, e na parede, em pedaço de papelão, no chão, em tudo. E aí a Nísia da Silveira, que era uma psicóloga nessa instituição, do Juliano Moreira, no Rio, foi compilando todo esse material. E desse material se transformou em um livro. Depois que ela morreu, a Estela morreu, a Nísia transformou em um livro que chamava No Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome.
E esse livro foi que inspirou toda O trabalho o de trabalho, né? vocês. A gente foi baseado nesse livro da Nísia, que contava toda, que tinha compilado todo o material da Estela, né? E aí daí foi para o espetáculo. Aí a gente ia visitar os centros, né, que tinha Psiquiátricos, né? psiquiátricos para poder desenvolver o trabalho. Então foi um trabalho assim de um estudo muito grande. Então foi muito bom fazer, muito lindo. Eu ainda participei dançando dele, né? Fiz a Estela. Eu era Estela no espetáculo, então foi um Ficou espetáculo no que coração, ficou, né? marcou muito, muito, muito. Uma outra questão, você falou desse livro que deu origem a esse trabalho. Vocês também têm um outro trabalho ligado à literatura, né? Que você também já manifestou um carinho imenso aqui enquanto a gente conversava antes da gravação, que é o espetáculo Alumbramentos, né? É, Esse já com a vida e obra de Manuel Bandeira. Como é que foi isso? Esse 2009, né? é. E que está até hoje, Até hoje está como Alma Aprisionada também. A gente tem até hoje ele, no né, no repertório, né? repertório, que até estamos vendo, provavelmente o ano que vem ele vá para Que Manaus. legal! Então a gente está trabalhando, quando não para, né? Porque são espetáculos assim que marcam, né? Então fazem parte da nossa história. Então é do repertório mesmo. E Alumbramentos é um deles também, né? Porque falar de Manuel Bandeira é muito bom, né? Porque o homem deixou uma obra assim maravilhosa. E os bailarinos, aí foi legal fazer com que no corpo do bailarino colocar os poemas, né, do Manuel no corpo. Então isso foi muito legal na época, né, que o Fernando veio, a gente montou Fernando Machado, né? Que é o isso. É, coreógrafo. ele já não era mais o Mário, porque até ali foi o Mário. Aí Tá. a gente foi o Fernando que veio. Arerê é do Mário, Tambores da Meia-Noite é do Mário, que foi para Cuba, né? E aí a Alma foi para o Peru, para Argentina. A Que gente fez turnê com legal. esses espetáculos. E o Alumbramentos, ele veio já com patrocínio dos Correios, né? Que foi muito bom. A gente viajou bastante, fez uma turnê grande pelo Sul, quando estreou. E foi maravilhoso esse trabalho, porque é um trabalho assim que as pessoas, principalmente as pessoas que viveram nessa época, que vieram assistir, ficam passadas de ver, porque tem a voz do Manuel no espetáculo, a voz dele mesmo falando os poemas. Gente. Então é um espetáculo também muito que teve um Toca trabalho. muito as pessoas, Toca. né? Até hoje, porque depois a gente reformulou ele, e depois da pandemia a gente ganhou um Nelson Seixas, né? Não foi? não, o Nelson Seixas, a gente, para remontagem não foi, ai, Mas um outro incentivo. um incentivo do governo do estado Tá. para remontar. E aí a gente remontou e aí começamos, né, de novo uma outra turnê com esse espetáculo Alumbramentos, mas reformulado. Tá. O Fernando veio de novo e trouxe uma linguagem nova. Então o espetáculo ele cresceu muito mais porque ele já estava no corpo. E aí trazer para a atualidade foi assim, né, um tique muito legal, porque deu uma cara nova. A gente o espetáculo se tornou igual na linguagem escrita, você escreve em uma direção. Então ele é todo nessa direção. Os bailarinos entram e como se fosse uma escrita mesmo. Então, Gente. ele entra por um lado e sai pelo outro, como se estivesse escrevendo o espetáculo. Então, trouxe uma linguagem nova para o espetáculo, um gás novo, e está aí viajando de novo, tá muito legal. E retomou vida nova depois daquele período de pandemia, Isso, né? Que porque na legal. pandemia tudo parou, né? Inclusive a Tudo. Creuza parou tudo, de dançar de tudo. Tudo. E como foi a retomada, Creuza? Não, eu não danço mais. Depois da pandemia eu aposentei a sapatilha. Mas está na Né, direção, tô na né? direção. Mas eu acho que todo mundo foi difícil, né, atravessar essa fase. Eu fiquei muito parada, né, nessa fase, não fazia nada, nem dentro de casa, eu não fazia nada de exercício, de nada. Sabe quando você
desanima, cai. Eu falei, acabou. Fechei o balé, fechamos a escola, porque não tinha como manter um espaço, pagando aluguel, Exato, água, se ninguém luz, podia ir tudo lá, né? se fechado, né? Então foi uma fase muito difícil. Eu fechei tudo, inclusive a empresa jurídica da associação, porque não tinha como manter nada. A gente não Tá. sabia o que ia virar. E aí, para mim, tinha acabado. Acabou ali o balé. Porque desmontamos a sede, desmontamos tudo, né? Acabou. Falei, acabou. E aí eu achei que nunca Ia mais voltar. ia voltar. Na minha cabeça não ia voltar mais. Mas meus bailarinos são dose para elefante. Eles fizeram um projeto para o governo do estado e aí esse projeto ganhou, que foi para remontar alumbramentos. Aí me ligaram, eu estava em Marília, muito na minha mãe, nessa época que o único lugar que eu ia era para lá, eu estava em Marília, eu lembro que o telefone tocou e era do balé, que é o grupo do balé. Eu desliguei. Eu falei, 7 horas da manhã, esse telefone tocando, Nada, né? desliguei, eu acordo tarde, sempre fui de acordar tarde. Aí ele não parava, ele ligava, eu acabei atendendo, e ligar de vídeo, eu falava, eu deitada, eu falava, não é Que possível, eu vou gente. atender, né? Aí eu desligava e eles ligavam de novo. Aí ligaram normal, falaram, liga a câmera que a gente quer ver você, tem uma notícia boa. Aí tudo bem, liguei. Aí era notícia de que o balé tinha entrado, Conseguido esse. conseguido o apoio, né, do governo do estado para remontar um espetáculo, e Que era legal. alumbramentos. Que bacana. E aí você reacendeu, Creuza? Aí tive, né, que reacender na marra, eu falo. Eles me trouxeram de volta assim, cataram a laço e falaram, não, não vai parar. E aí a gente continuou, estamos aí na luta, né, trabalhando para... Mas aí, juridicamente, burocraticamente, você teve que reconstituir todo Ainda novamente? não reconstituí. A gente está trabalhando com a MEI de um dos nossos bailarinos, né, por enquanto, porque ainda não deu para reconstruir nada. A gente está na luta, trabalhando com projetos, né, Entendi. que ganha e aí a gente Produz, desenvolve. circula, É, né? então ainda não deu para fazer isso, porque para fazer isso você tem que ter um respaldo, né? Exato. Por isso que eu perguntei, né? Precisa ter Tem que toda uma ter. reestruturação É, novamente, né? E ter a certeza, Creuza, que vai poder continuar, né? é, E hoje vocês vivem meio por projetos mesmo, é. né? Sem a possibilidade de um aporte financeiro perene, vamos dizer Não assim, né? temos ainda isso. Tá certo. Me fala uma coisa, ainda entre os espetáculos da companhia, tem um que chama Vorrim, que é de 2016, que foi coreografia da Andressa Miyazato, e que ela tem uma Isso. história super ligada ao balé. Como é que é isso? Ela começou no projeto escola, né? Esse projeto que a gente Falou tinha. lá de 96 lá. Isso, ela começou nesse projeto. Depois ela foi para o Cisne Negro em São Paulo, que a gente foi apresentar em São Paulo. A Uda viu, gostou muito dela, foi convidada. Foi para o Cisne. Depois, quando o Cisne fazendo turnê internacional, ela acabou ficando na Alemanha. Foi primeira bailarina lá também, num dos grupos que ela estava. Depois foi para a Áustria e é primeira bailarina na Áustria também. E aí todo ano ela vem para Rio Preto, né? Em julho, geralmente ela está aqui. Ela fez, há um tempo atrás, um trabalho também com a... que foi pro FIT, com a Zilda Sim, Arali, né? isso. A Zilda foi bailarina da companhia no primeiro elenco também. Que legal! Todo mundo, eu falo, que acabou passando pelo balé ou saiu do balé. A Zilda também era bailarina da companhia. A Andressa começou pequenininha, né? Ela novinha. Até lembro que tinha uma história que a mãe dela não queria de jeito nenhum, porque ia atrapalhar os estudos. E ela tinha que se esforçar muito na escola, porque se ela tirasse nota baixa, a mãe Ela dela saía do balé. era essa a condição que a mãe impôs. E hoje ela seguiu carreira e é uma grande bailarina, né? E coreógrafa no mundo da dança. Então foi uma história assim, muito. E hoje a mãe dela, né, agradece assim, de coração, Pois é, porque que ela na deu a época vida para essa filha, né? A vida é, profissional, artística. então é muito lindo ver isso. Creuza, me fala uma coisa. Hoje, a gente falou aqui de alguns bailarinos que passaram pela companhia. Hoje, quem tá lá com você? Quem é o núcleo? Eu sei que às vezes tem essas colaborações, coreógrafos convidados, às vezes até atores que trabalham com vocês com a dramaturgia. Mas quem que é o núcleo duro hoje ali do Balé de Rio Preto?
Novo não é, porque já estão comigo o balé tem 37 anos, né, vai fazer 38, vai né? fazer 38 agora em setembro, e eu tenho bailarino que está comigo há 20, então Novo não podemos chamar, né? não tem o mais novo que hoje da companhia, acho que é 14 anos que está comigo. Nossa! Isso é bacana, né, Creuza? É, Que vocês têm um núcleo muito, como que fala? Azeitado ali, que todo mundo já se conhece, já trabalha junto, por sabe como isso que não funciona. acaba, porque é um núcleo forte junto, né. Então eles não deixam que acabe, porque por mim isso já acho que já teria acabado, porque eu não tinha mais força para lutar. E eles não, eles ainda têm energia, têm gás, estão dançando, né, apesar que já são todos já bailarinos, já eu digo maduros, porque Uhum. maduros no corpo mesmo, né, tá ali já neles a dança. Então não tem mais bailarina, assim, criança "Ai, Iniciante. tô sonhando em ser bailarina", não, ali todos são profissionais, todos são bailarinos profissionais. Então é uma coisa diferente de trabalhar, você já não tem que ficar chamando atenção igual era no começo, puxando a rédea. Hoje não, hoje eles são conscientes do trabalho que tem que ser desenvolvido e desenvolvem, Tá. né. Então é bem bom, é bem gostoso trabalhar assim. Ó, você tá aqui alguns nomes. Você, claro, na direção. Natália Gazola, é isso? Sim, Carol Campos. sim. Gisela. Zeghini Thaís Benites, Benites. Nando. Fábio Dalbert. O David Balt. E o Danilo. sim, É isso, esse é o grupo hoje que é, tá contigo, né? é. Que É um legal. E aí grupo todo mundo já há mais de 10 anos trabalhando juntos, né? todo mundo trabalha junto. O Danilo, inclusive, era da técnica, né, ele era da iluminação, hoje ele está em cena, e isso sempre aconteceu no balé. Uma época meu filho era iluminador, acabou virando bailarino, e aí, sempre acontece isso, né. Esse intercâmbio ali É. Até dos hoje, trabalhos. no último espetáculo que a gente está trabalhando, a Gisela Zeghini, que era bailarina, está fazendo na técnica, ela vai fazer sonoplastia, Que que é uma legal. sonoplastia bem pesada, né, que tem que estar muito ligada. Atento ali, né? Então, eu vou fazer iluminação, porque o Danilo está em cena, e ela vai fazer a sonoplastia. Então a gente tem esse jogo também. O que é legal, Creuza, porque você sabe o timing de quem tá lá no palco, né? Estando aqui Uhum. na técnica, né? É legal isso também, né? Eu sempre fiz iluminação, aí saí da iluminação, fui para sonoplastia, né, quando não estava em cena. Mas é uma coisa que eu acho que todo mundo que está ali tem que saber fazer um pouco de tudo, né, porque a gente não sabe as necessidades. E a gente busca sempre inovar, então todo mundo tem que saber tudo. Ô, Creuza, eu queria que você falasse, por exemplo, você já trabalhando com esse grupo aí há mais de 10 anos, né? Que a gente acabou de citar. Na sua opinião, o que um bailarino precisa ter para que você fala, nossa, esse é um bailarino que o trabalho dele me toca, me emociona? Qual que é o balanço entre técnica, sensibilidade e emoção? Como é que você faria essa divisão, né? Que leitura você faz disso? Para você, o que é um bom bailarino? O bom bailarino é aquele que está inteiro em cena, que você vê tanto na expressão que ele entende o que ele está fazendo, que ele está dançando não por dançar, mas que ele sabe o que ele quer passar, que ele sabe o que o corpo dele é capaz, que ele tem essa consciência corporal. Porque só ser um bom bailarino não adianta, você tem que ter uma cabeça boa, porque você tem que estudar, você tem que se entrosar dentro do tema do espetáculo, né, porque não é chegar lá e dançar, isso qualquer um faz. Você tem que saber o que você quer, né, isso é o mais importante, saber o que quer da dança, para você vivenciar ela de forma, Plena, né? plena, né, de verdade, porque eu vejo muito hoje, assim, você vai assistir um espetáculo, o bailarino dançando só, ele não está transmitindo, ele não está passando o que ele está Não está dançando. comunicando, né? Não, aí é difícil, aí não me encanta. O que me encanta é aquele bailarino que te pega, que te leva para ele e você não consegue tirar o olho, porque ele está realmente transmitindo o que ele está fazendo, está passando, né. Isso é o mais importante para mim. E num trabalho de direção artística, que é o que você faz,
qual que é a principal dificuldade ou qual que é talvez o principal papel? É justamente trazer isso à tona do bailarino? Tem que ser, né, a gente busca isso direto. Hoje para mim é fácil isso, porque eles já estão integrados, né, mas é o principal foco do diretor é isso, fazer com que isso aconteça de forma conjunta e plena, né, que esteja todo mundo Esteja na mesma na sintonia mesma ali, né? sintonia e conseguindo transmitir o que a gente propôs, né. Então é estudar, é fazer oficinas, né, de voz, de tudo, porque os bailarinos falam em cena. Desde de Arerê, a gente tem texto nos espetáculos. Arerê foi todo com música ao vivo, eles tocavam e dançavam, Gente, que né. legal. Tambores também foi tudo com música ao vivo, eles tocavam e dançavam. Então, as audições para o balé nessa época, a pessoa tinha que falar, tocar alguma coisa, Dançar, tudo, dançar, tudo. tudo. É o bailarino completo, a gente falava. Hoje a gente não trabalha com música ao vivo, Tá. mas a gente tem voz no espetáculo, né, todo mundo tem texto, tem o Fernando canta, que é o Nando, no espetáculo. Então, a gente ainda continua trabalhando com várias Várias vertentes, frentes né. ali, né? É. Creuza, no FIT de 2025, a companhia participou com o espetáculo Aos Que Aqui Estão. Vocês fizeram apresentações de rua. Eu queria saber se esse lance do balé com a rua sempre foi desde o início. Vocês gostam desse palco urbano e por quê? Qual que é a diferença? Como é que tem que estar o bailarino dançando na rua? É diferente de quando ele está no palco tradicional? É bem diferente, né, porque a rua você tá é o direto, é o corpo a corpo com o público, né. Então é bem diferente isso. A gente é o terceiro trabalho que a gente faz, né, de rua, e eu também sempre dancei quando foi na rua, porque eu gosto muito da rua, mas esse último espetáculo foi bem mais interessante do que os anteriores. Por quê? A gente trabalhou em cima da obra de Banksy, né, aquele britânico que desenha nas ruas e ninguém Ninguém sabe sabe quem quem é. é, se é uma equipe, se é uma pessoa. Então, isso foi muito legal, porque a gente trouxe isso para o espetáculo, das pessoas, né, de estarem nos becos da estrutura da cidade, procurar lugares, né, onde as pessoas circulam e não se tocam que existe. Então foi um trabalho diferente da gente, de uma pesquisa diferente. A Érica Moura, que fez a parte de provocação, né, desse espetáculo, ela foi muito inteligente nisso, muito criativa, então ela conseguiu fazer com que o bailarino se integrasse ao Esse local, espaço, ao né? espaço onde a gente fosse falar, fosse estar, por isso chamar os que aqui estão, né, quem está ali é que vai. A gente já fez ele em rodoviária, em acampamento sem terra, a gente já foi para vários lugares com esse espetáculo e ele encanta onde ele vai, Que legal. porque o figurino já é interessante, porque é cinza e preto e um tênis amarelo, Amarelo. que chama atenção. Então, ele circulando no meio das pessoas, né, e ninguém entende, fala assim: "Mas o que está acontecendo?". De repente, desenrola o espetáculo. Então foi um espetáculo, assim, bem legal de desenvolver, porque, né, traz essa coisa da rua, de estar no contato direto com o Com o público. público. Isso é muito importante. E agora vocês não param e tem projeto novo. Queria que você contasse pra gente que novo espetáculo é esse que o balé traz. Tá preparando. Já já teremos estreia. A gente está num trabalho bem intenso, né, também com a provocação do Carlos Canhomeiro, que está fazendo, né, a parte de direção artística desse espetáculo também. Eu estou fazendo direção geral. Tá. E ele está também trazendo uma inovação, porque ele mora na França, né, ele vem para o Brasil, assim, de vez em quando, mas ele está na França já faz muitos anos. Então ele está trazendo uma linguagem nova. Então isso está deixando no começo deu um estranhamento Aham. muito grande, né, mas depois foi integrando isso, foi se transformando numa coisa, assim, que só vendo
para entender. Eu falo que muitos vão odiar e muitos vão amar. Até agora, que a gente está fazendo aulas abertas, né? Para quem quiser Tá dar uma tendo, olhadinha no que está rolando, nos né? ensaios, é um ensaio aberto mesmo. Todo mundo está amando, né? Pessoas da dança que estão indo assistir estão elogiando muito. Mas é uma linguagem nova, né? Chama Inequinstante e a gente está na luta, né? Ele é inspirado num livro também, que eu acho que vai ser bem interessante quem puder ir assistir, ver esse espetáculo, porque Inspirado no livro da dança de Gonçalo Tavares, né? isso, é. Esse livro traz assim poesia e frases desse autor que vão estar no espetáculo, Tá. né? E ele que traz o tema, né, desse corpo que existe e não existe, né? Existe e não existe nesse instante. Então é uma coisa, a dança, ela cansa. Por quê? Se você repete, 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 a dança é isso. Você tem que repetir para você chegar no primor, na essência dela. Então, ele traz isso também, essa coisa da dança, de trabalhar, trabalhar, trabalhar. O corpo tem que estar ativo, né? Tem que estar ali, presente. Então, tudo tem nesse espetáculo. Eu acho que vale a pena Veremos. conferir. Veremos. Eu queria que você falasse um pouco, Creuza, você falou que já aposentou as sapatilhas, mas no período que você dançou, como é que a dança se expressou em você, né? Como é que esse corpo recebeu a dança em diferentes fases da vida? Como é que você viu esse caminhar? O que aprimorou? O que ficou diferente? Como é que foi? Minha vida foi uma loucura, porque eu comecei dançando, né? Quando eu entrei, que eu fundei o balé, eu estava dançando. Depois eu fiquei um tempo só na direção, que eu não conseguia fazer os dois. Aí depois voltei a dançar de novo, com alma que me pegou de coração. Então, eu acho que são fases na vida, né? O alma que eu fui dançar já estava com mais de 60 anos, né? Eu parei de dançar na pandemia, quando começou a pandemia, que eu estava dançando aos que aqui estão também. Tá. Então, aí na pandemia que eu parei tudo mesmo. Mas eu acho que o corpo, quando você tem consciência dele, você dança com qualquer idade. Porque você sabe o teu limite, você sabe tudo. E na dança você tem que ter isso. Você tem que ter essa consciência corporal para saber até onde você pode, o que dá. Hoje eu não estou com vontade, mas, de repente, amanhã eu volto a dançar Entendi. outro espetáculo. Não sei. Vamos aguardar. O Carlos queria que eu estivesse nesse, né? Mas eu falei, não, ainda não estou pronta para voltar. Mas amanhã, quem sabe, né? Vamos aguardar. Ô, Creuza, além do trabalho no Balé de Rio Preto, você também colaborou com outros grupos. Eu vou citar aqui o grupo de Indara, de dança negra contemporânea. Como é que foi isso? Você fez algumas coreografias para o grupo? Como é que foi esse trabalho, esse intercâmbio? Ai, foi muito bom trabalhar com o Dindara. O Imbá, que era um pianista, acho que quem mora em Rio Preto lembra, um pianista maravilhoso, e a Olivia Justo, eles que eram os coordenadores, que eram a cabeça do Desse grupo de grupo? Indara. E eles me convidaram para fazer a direção e fazer um espetáculo, porque eles tinham só coreografias. Aí me convidaram porque eles queriam ter um espetáculo de peso, né? Um espetáculo também de 1 hora, como para poder viajar, para poder vender esse espetáculo. Ok. E aí me convidaram e eu fiquei um tempo com eles e fiz Origens, um espetáculo, né? Que fala de toda essa parte dos deuses, né? E aí o Embarra, inclusive, fiz ele dançar no espetáculo, ele dançava. Foi assim, foi lindo fazer. Foi lindo para mim e para eles, eu sinto, porque até hoje eu encontro os bailarinos e eles falam que mudou a vida deles, aquele espetáculo. Que bacana. Você também esteve à frente, idealizando e coordenando um evento chamando Olhar a Dança. Conta pra gente como é que foi isso. Era uma espécie de um fórum de dança? Como é que funcionava? A Olhar a Dança era um grande festival de dança, que tinha formação, tinha cursos, tinha tudo. O Sesc, encampado pelo Sesc, eu idealizei e cheguei
na época no gerente, que era o Alves, e mostrei o projeto para ele e ele encampou. E aí eu passei a ser coordenadora do Olhar à Dança. E trazia para a cidade assim muito bailarino, vinha companhias grandes, como a gente trouxe para cá a Débora Coker na época, o Balé Folclórico da Bahia, Cisne Negro, as grandes companhias, estágio, todos vieram para o Pra Olhar à cá. Dança. Porque era um festival que acontecia uma vez por ano e trazia a região toda para Rio Preto. E as cidades, né? Porque vinha companhia de vários lugares. Tinha audição, tinha tudo para poder escolher, né, os grupos que Que queriam vinham. participar, né? Isso. Era um festival muito grande e bonito. E as escolas e os grupos de Rio Preto, escolas de dança também participavam. Então, abrangia tudo. Todo mundo. Se não tivesse parado, hoje seria uma Joinville aqui da dança, viu? Creuza, e como é que você vê a situação de Rio Preto quando a gente fala da dança? Bom, ali, 2009, se eu não me engano, a gente teve algumas edições de Fórum de Dança, mas são iniciativas assim mais pontuais, né? O que É. que a dança, não só de Rio Preto, mas de a região e de forma geral, precisaria para fomentar o segmento aqui, você acha? Precisaria ter pessoas que realmente gostam e dão abertura para isso, né? E a prefeitura ajudar, Encampar, né? encampar, né? Porque é difícil você fazer um grande festival sozinho. É difícil. Na época do Olhar à Dança era o Sesc que encampava, então a gente tinha, né? Porque o Sesc é uma potência. Então era maravilhoso fazer com eles. E tinha o apoio da prefeitura também. Agora, nos grandes festivais, aqui mais é o teatro, né, o É, FIT que eles têm olhar. Mas hoje o FIT está dando abertura para dança isso também. é verdade. Teve vários espetáculos de dança. A gente já participa do FIT há várias edições, né? Toda vez que a gente inscreve, a gente entra. Então, sempre a gente participa do FIT. Quase todos os espetáculos do balé já foram para o FIT. Mas eu acho que a prefeitura teria que também dar uma força maior para a dança aqui. Está melhorando devagar, mas está melhorando sim, né? Só essa abertura da dança no FIT eu acho que já é Já é já é caminho, um né? caminho, né? Ô, Creuza, não bastasse tudo isso que você faz na dança, você também é um super expoente no carnaval aqui de Rio Preto. Você faz parte do Bloco do Saci, um bloco que tem 21 anos de existência aqui no município, é o mais longevo bloco de rua de Rio Preto. O carnaval também sempre foi uma grande paixão, assim como a dança? Como é que foi isso? Isso foi uma coisa assim, eu estava casada com o Dinho Costa, que também gosta de carnaval pra caramba, e junto com um grupo que a gente se encontrava no Mercadão direto todo domingo de manhã, né, a gente tinha uma turminha boa da cultura que se encontrava para conversar. José Carlos Ponte, Juscelino Soares, Fernando Marques, e por aí vai, vários, né, pessoas, a gente se encontrava direto, e aí conversava. E aí a gente ia lá para o bar na Matinha, que é um bar que tem bem afastado, e os bate-papos sempre tinha aqueles barulhinhos lá nas Na Mate? redondezas, Aham. né, como que chama, nos bambuzais, e o pessoal, é o Saci. Aí a gente começou a brincar com isso, né, e aí daí, em 2003, surgiu, vamos fundar o Bloco do Saci? O Bloco não, uma associação, que era a Sociedade dos Criadores Interioranos de Sacis. Exato. Então a gente fez as SACs, né? E aí, em 2004, a gente resolveu fazer o bloco, esse grupo. Que E bacana. daí já surgiu o Bloco do Saci, que nunca mais parou. Participamos de carnavais de rua, a gente ia para a rua, as escolas de samba, e a gente fazia os intervalos, Exato. né, para poder dar tempo de uma escola arrumar para sair a outra. Então, foi muito bom isso. E a partir daí a gente continuou com o bloco. Teve ano que não teve apoio, a gente saía do mesmo jeito. Então o bloco está aí, tá? Eu acho que cada vez mais não é um bloco grande, porque é um bloco mais, eu falo que de pessoas mais velhas, mais conscientes. Tem criança, tem tudo, mas é tudo ligado mais à cultura. Porque o nosso trabalho do Bloco do Saci é realmente ver o nosso folclore, Tá. é o folclore brasileiro. Então, o nosso tema sempre é voltado ao folclore.
Então é um bloco que não é para ser um bloco gigantesco Gigantesco, para né? fazer bagunça. É um bloco contido, mas um bloco consciente do trabalho que tem que ser desenvolvido. Ele está crescendo devagar, né, que eu acho que isso é importante, mas sem fugir das suas raízes. Como é que você tem visto, Creuza, nos últimos anos, eu digo aí uns 3, 4 anos, o carnaval de rua de Rio Preto, especialmente ligado aos blocos, tem crescido, né? Já tinha os blocos mais tradicionais, surgem novos blocos, cada um com a sua característica. Como é que você tem visto esse movimento? Qual que é a importância disso para a cidade? No que isso faz a manutenção dessa resistência, de manter a cultura viva? Como é que você vê essa questão? Eu acho importante, tanto não é só para Rio Preto, para o Brasil todo, né? A gente tem que cuidar dessa coisa do nosso folclore mesmo, da nossa cultura. E o carnaval que é uma cultura, né, no Brasil. Ele é forte. Então, eu acho que Rio Preto está indo para um caminho lindo, porque eu acho que os blocos, ele traz mais a população mesmo. Então, ele fomenta o carnaval, né? Eu acho que tem que ter o carnaval de rua, com as escolas, tudo. Exato. É legal. Mas os blocos, eu acho que ele traz mais, é mais perto da população, né? Todo mundo tem oportunidade de estar, de participar, de brincar. Eu acho que isso é muito importante. E cada vez está surgindo mais blocos. Verdade. A cada ano surgem É, novos, novos né? blocos. Isso é legal, porque começa a estar em todas as regiões, né? Na periferia, no centro. Então, isso traz uma coisa muito grande para o turismo, né? Na cidade, porque está vindo muita gente de fora para É participar. verdade. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal que está acontecendo aqui. Que E não legal. pode parar, né? E até te perguntar, Creuza, já se encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, você que é uma militante da cultura em diversos segmentos, você sempre está envolvida nas discussões que envolvem a cultura da cidade, é uma testemunha da evolução que a gente teve no setor, né, ao longo desses anos. O que você deseja para a cultura aqui de Rio Preto para os próximos anos? O que você pensa para a cultura de Rio Preto para o futuro? No que a gente pode avançar? No que pode fazer a gente ainda uma cidade ainda mais cultural? Eu acho que a gente está, né, já num fomento bem legal de cultura em Rio Preto, porque a Rio Preto, querendo ou não, é uma cidade que exporta atores, bailarinos. Por quê? A gente forma aqui, mas se não tem condição de mantê-los, eles vão embora. Então, acho que o que precisa aqui é começar a ter fomentos para manter essas pessoas aqui, não deixar embora, perder nossos Talentos. talentos para fora, né. Então, eu acho que o que falta mesmo é o apoio para as companhias que estão e que fazem o trabalho, que estão há muito tempo trabalhando. Igual o Balé de Rio Preto, tem 37 anos e não tem apoio nenhum. Nem espaço a gente tem, porque começamos no Sesc, depois fomos para a Casa de Cultura, a gente tinha uma Exato. sala, montamos uma sala, colocamos linóleo, tudo. Mas aí, com o tempo, tiraram a gente de lá, Hoje, onde vocês ensaiam? onde arruma espaço. Não tem, a gente tentou um espaço na Casa de Cultura, mas não deu certo, né? Porque tem que ficar como os grupos que estão iniciando, fazendo, como que fala assim? Ir lá, faz inscrição, espera ter vaga. Entendi. E não dá Então, para não vocês ser dá. nesse sistema, né? O Balé de Rio Preto é uma companhia profissional. Precisa de um espaço certo, no horário certo de ensaio. E não deu certo. Então, hoje a gente está na Apocalíptica, que é Uma companhia uma companhia teatral. teatral que está cedendo espaço. E onde tem uma bailarina minha que tem uma escola também, a Thaís Benites, tem uma escola de dança, a gente também ensaia lá. Entendi. Então, é onde tem espaço para ensaio, porque a gente não tem mais a sede, né? Com a pandemia, a gente fechou tudo. Então, eu acho que falta isso, apoio Apoio a quem está trabalhando e quer É, continuar aqui, né? E precisa continuar isso. aqui. Falta um pouco disso. Tá certo. Creuza, quero agradecer imensamente essa entrevista, essa bela entrevista, porque a gente vê o balé, né, em atuação, na rua, nos palcos, e a gente nem sempre sabe Da toda essa dificuldade, história né? que antecedeu, né, de 3 décadas de trabalho, de altos e baixos, né, e que ainda está aí, mantido pelo coração, pela técnica, pelo interesse de quem é do grupo.
e a importância que isso é para a cidade. Então, muito esclarecedora essa entrevista. Adorei, muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Vivi, e a todo mundo, né, que está aqui nos assistindo. Muito obrigada. E vá ver o novo espetáculo do balé. Já fica o convite, só o pessoal seguir as redes da companhia já fica por dentro das Sim, datas, sim. apresentações todas, né? Isso. Então, @Balé de Rio Preto. perfeito. Bom, esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E você sabe também que pode nos ouvir como podcast no YouTube Music. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.